escola de samba que foi fundada em 1975, mas ela é consequência de uma série de transformações que o carnaval sofre a partir do final dos anos 60 e mais fortemente a partir do início dos anos 70, que é um processo de remodelagem da estética carnavalesca, onde há uma priorização dos profissionais da Academia de Belas Artes, há uma inserção dos mecenas, dos bicheiros e outros atores sociais que eram estranhos ao ambiente das escolas de samba, das comunidades, dos morros, dos guetos. E ela nasce, sobretudo, de um sonho do Candeia, né? Após um processo de afastamento do Candeia com a Portela, já no início dos anos 70, né? Havia uma série de insatisfações da parte dos compositores da Portela com algumas mudanças que ocorriam na escola no início dos anos 70. E aí vários compositores da Portela se desligam da escola, entre eles o Candeia. E nesse processo o Candeia está inserido na construção de um bloco carnavalesco chamado Quilombo dos Palmares, que, se eu não estou enganado, era um projeto do cunhado do Candeia. E o Quilombo dos Palmares, então, é o start fundamental para a construção de uma escola de samba que ele já pensava, com o nome de Quilombo, sendo o Quilombo um grande protesto, um grande manifesto em forma de escola de samba, ao ser uma escola de samba que era completamente diferente das outras. Era uma escola de samba que não iria competir com as demais escolas de samba. Seria um manifesto pelo verdadeiro carnaval, pelas tradições do carnaval, pelas tradições das agremiações carnavalescas. Então o Quilombo nasce da união de vários baluartes, né? Tem como fundador o Neizinho, o Darcy do Jongo, além de outras pessoas que foram fundamentais, Martim da Vila, Dona Ivone Lara, Clementina de Jesus, Paulinho da Viola, Ney Lopes, e tantos outros sambistas negros. O Quilombo nasce como uma escola de samba diferente até no nome, né? O nome é Granes Quilombo, Grêmio Recreativo de Artes Negras e Escola de Samba Quilombo. Aquele espaço, para além de valorização da arte carnavalesca, era um espaço de valorização da arte preta, da arte da negritude brasileira e de resgatar uma série de questões que norteiam a própria arte negra no Brasil. Então era um mergulho na ascendência negra, nos povos, nas outras civilizações que tinham o povo preto como criador de arte, como criador de política, como estrutura social propriamente. E aí então o Quilombo, ele nasce um manifesto por ele não competir com as outras, ele ser uma espécie de casa do sambista, que era isso que Candeia e os baluartes queriam, e ele passa a desfilar pelo interior do Rio de Janeiro, pelas ruas de Rocha Miranda, de Coelho Neto, de Madureira, de Oswaldo Cruz. Então ele não se desloca para o centro para as pessoas verem a arte dele. Ele está ali onde o povo está. E aquilo incomodava de alguma maneira, mas aquilo também reverberava. E aí então o Quilombo nasce em 75, desfila em 76, mas Candeia falece em 1978. E a partir de 78 há um processo de mudanças dentro do Quilombo. O Quilombo desfila efetivamente, se eu não me engano, até 1985. Em todos os desfiles do Quilombo, o Quilombo tinha enredos de temáticas negras, né? Sejam personagens, sejam passagens da história, sejam pensadores da história negra importantes. E o Quilombo... E aí, ao longo desse período, o Quilombo fez homenagens a Solano Trindade, a Zumbi dos Palmares, a Rainha Ginga, na época, aos 90 anos da abolição da escravatura. Enfim, uma série de enredos que nortearam e que, de alguma maneira, estavam presentes para exaltar o povo preto. E aí o Quilombo, infelizmente, deixa de desfilar nesses meados dos anos 80, sofre uma série de questões como enchentes, né, falta de estrutura, mas durante muito tempo o Quilombo tem uma referência muito grande dentro do samba, sendo convidado para abrir e encerrar o Carnaval na Presidente Vargas, enfim.
E, mais de alguma maneira, por ser uma história incômoda de alguma forma, por ser um manifesto, a história do Quilombo de alguma forma foi apagada, né? Porque o Quilombo é uma agremiação de 50 anos, não é uma história tão antiga, e que muita gente passou pelo Quilombo, muita gente importante do samba passou pelo Quilombo, mas no imaginário do sambista, a história do Quilombo não está tão viva. E aí que é o meu grande desejo ao trazer o Quilombo como enredo. Eu tinha uma pesquisa sobre Solano Trindade, que é considerado o pai da poesia negra no Brasil. E dentro dessa pesquisa eu descobri que Solano Trindade tinha sido enredo da escola de samba Quilombo. E eu não conhecia, né? Como eu disse, o Quilombo tem uma narrativa tão importante que envolveu tanta gente, mas que é tão escondida, tão omitida no imaginário dos sambistas, sobretudo na atualidade. E aí, quando eu mergulho e entendo qual é o sentido do Quilombo, qual é a representatividade do Quilombo, aquilo fica na minha cabeça como eu preciso trazer aquilo como enredo. E eu guardei isso durante 2, 3 anos. Porque eu sempre imaginava que esse enredo tinha que estar ligado à Portela. Por todo o elo do Candeia com a Portela e pela Portela ser o berço de vários dos baluartes que formaram o Quilombo. Mas aí eu fui entendendo, quando eu trago o tema para o Império da Tijuca, que não deveria ser na Portela. Até porque a Portela era o exemplo naquele momento do que o Quilombo não queria ser, do que os baluartes do Quilombo, que são portelenses, não queriam transformar a escola. Eles queriam protestar contra aquilo que estava acontecendo exatamente na Portela. E no Império da Tijuca há uma confluência muito grande de espírito. As duas escolas são fundadas no dia 8 de dezembro, que é o dia de Nossa Senhora da Conceição, que é Oxum, né? Padroeira do Quilombo e padroeira do Império da Tijuca, né? No sincretismo religioso. As duas escolas são grandes quilombos negros, são grandes pontos de referência negra, que se identificam e que militam pela narrativa das histórias pretas do Brasil e no mundo, né, de uma maneira geral. E elas então elas são grandes centros de formação, de educação. O Império da Tijuca é uma escola educativa, até no nome, que tem um vínculo muito forte com a educação pelos seus fundadores, por sua quadra ter sido uma escola. E o Quilombo era um centro de educação. O Quilombo era um espaço de construção de debates, a partir de livros, a partir de filmes, a partir de rodas de conversa, de ensino das danças e outras manifestações negras, né? A capoeira, o caxambu, o samba de roda, o samba de caboclo, os ritos religiosos e a referência às religiões de matriz africana, assim como o Império da Tijuca é. E eu acho que nesse sentido foi muito fundamental esse encontro entre as duas escolas. E aquilo, de fato, transformou completamente o rumo do enredo. O enredo ganhou uma força e um protagonismo muito grande e que passou a ser reconhecido pelos outros sambistas. Eu acho que essa passagem desse enredo para o Império da Tijuca foi uma passagem muito bonita. E a gente sabe que isso refletiu porque o Império da Tijuca nunca teve uma safra tão grande de sambas, foram 56 sambas. Foi a maior safra de samba do Brasil. Nós escolhemos um dos melhores sambas do ano, que com certeza está na história do Império da Tijuca daqui para frente. E aquilo mexeu com o povo do Império da Tijuca de uma forma que não mexia há muitos anos. Então, assim, foi um encontro de almas, de fato. A gente conseguiu fazer um grande desfile. Para mim, como artista, foi um processo de descoberta gigantesca, de me reinterpretar como sambista, de entender o meu papel como carnavalesco, não apenas como um artista plástico, um criador de desfile, mas como um agitador, como alguém que pode promover dentro do próprio samba um olhar sobre o samba, um olhar sobre as histórias e narrativas que o samba mesmo esconde, por uma série de elementos que formam a escola de samba. Então eu acho que essas transformações para o Império da Tijuca, para mim, foram maravilhosas, e para o Quilombo. Fazia tempo que o Quilombo não se via na avenida
fazia tempo que o Quilombo não conseguia encontrar essas pessoas que formaram o Quilombo, a homenagem a essas pessoas que são tão importantes do samba. Então, assim, a felicidade da Samba Candeia, a felicidade das matriarcas, a felicidade da galera da capoeira, tudo foi muito bonito pro desfile. Independente de resultado, a gente sabe a potência que foi o desfile e a potência que esse enredo proporcionou, sendo reconhecido também pelos prêmios, sendo reconhecido pelo público. Então eu acho que isso é o grande valor. A gente passou na avenida com muita gente chorando de emoção. Então isso para mim valeu mais do que tudo e eu acredito que Candeia ficou muito feliz. Depois que eu escolhi o enredo e depois que eu fui mergulhando ainda mais na história, eu tive várias crises de consciência, pensando, será que eu deveria realmente ter feito esse enredo? Não pelo tema, não pela relevância, não pela abordagem, mas porque eu pensava assim, talvez Candeia esteja me xingando. Ao pensar, ele levou para a avenida, levou para Marquês de Sapucaí, a minha escola, aquilo que eu tanto criticava. Ao mesmo tempo, eu passei a pensar que nesse momento que o carnaval estava passando, era fundamental a gente trazer essa crítica. Era fundamental a gente trazer essa narrativa. A gente veio de um carnaval pós grande crise de pandemia, né, de Covid. Nós ficamos 1 ano sem desfile. Nós estávamos e ainda estamos numa crise financeira muito séria. Na Série A, uma crise ainda mais profunda. Então, assim, o Quilombo desfilava sem subvenção. O Quilombo desfilava sem o luxo, a ostentação. O Quilombo queria passar uma mensagem. O Quilombo queria contar uma história, queria fazer um protesto. Então, nesse sentido, nada seria mais bem visto e mais pertinente temporalmente do que fazer isso nesse desfile de 2022. Então, aquilo era o meu grande alicerce. E eu acredito que eu não errei ao propor um tema desse pela magia que a noite teve. Antes do desfile, muita coisa eu acreditava que poderia dar errado. Mas na hora do desfile aquilo tudo casou de uma maneira impressionante e eu acho até mágica, assim. A gente, faltava 2 semanas do desfile, eu tive uma conversa no bar com o Rogério Rodrigues, que é do Departamento Cultural da Portela, sobre o Quilombo. O Rogério foi amigo de Candeia. E aí eu falei assim, até para achar representações certas da bandeira do Quilombo são tão difíceis. E o Rogério me confidenciou que ele tinha a bandeira original do Quilombo, a primeira bandeira do Quilombo. E aí ele falou assim, eu posso te emprestar. Aquilo foi um ato super mágico, porque eu falei, nossa, eu vou trazer o pavilhão de verdade do Quilombo. O pavilhão original que nem a filha do Candeia tinha, e não sabia que estava com o Departamento Cultural da Portela, em especial com o Rogério. Quando eu peguei naquele pavilhão, aquele pavilhão é completamente diferente de qualquer outro pavilhão, sobretudo os pavilhões atuais. Era um pavilhão bordado à mão, com um material, um lamê completamente diferente. Ele ainda tinha brilho, ele ainda tinha texturas variadas, que se pensar que é uma bandeira de mais de 50 anos, ele já teria até perdido a cor. Mas não, ele estava lá com a cor atual dele, o amarelo e o lilás. E aquilo foi uma coisa linda na Comissão de Frente do Império, que durante todos os ensaios e até na concentração, tudo que se fazia de alguma maneira ficava com um problema. Nada saía perfeito. E na hora da avenida, tudo aconteceu com a perfeição. Pouco antes de entrar na avenida, eu trouxe a frase que o Quilombo trazia no início dos seus desfiles, que era samba dentro da realidade brasileira, que parecia que era uma frase que tinha sido criada para 2022. A gente estava fazendo samba dentro da realidade brasileira. E aquele painel, ele não ficava em pé, ele batia o vento, ele caía, ele não era sustentado, fazia muita força, e eu falava, esse painel vai me dar problema, mas eu preciso trazer essa frase. Porque essa frase, na frente, teria a comissão dos seus baluartes e teria a própria representação de Candeia. Um Candeia que foi escolhido pelo povo, que foi o Ei Raimundo do Carnaval do Rio, Wilson. E que nunca se viu como Candeia e acabou vendo que ele era muito parecido com Candeia.
Então na hora tudo aconteceu ali. O painel foi, o Candeia começou a emocionar as pessoas, emocionar a própria filha. E o desfile foi fluindo. E era um desfile que era o Império da Tijuca que estava desfilando, mas era o Quilombo. O verde e branco do Império da Tijuca de alguma maneira deu espaço para o amarelo e lilás. A entrada do Império da Tijuca foi amarelo e lilás. Então você via entrando na avenida o Quilombo, não o Império da Tijuca. O samba funcionou de uma maneira tão linda, um samba que a parceria do Paulinho Bandolim, do Edgar e do Guilherme acertaram em cheio. E o desfile conseguiu reunir tudo aquilo que o Quilombo representava. A memória, a tradição do samba, a resistência negra e a proteção espiritual. Então eu acredito que isso tudo fez com que a noite que o Quilombo foi para Sapucaí fosse uma noite de protesto também. Era o Quilombo protestando por tudo aquilo que ele sempre protestou, mas era o Quilombo festejando que a memória dele nunca fosse mais esquecida. O Império da Tijuca ajudou que a memória do Quilombo seja ainda mais eterna, que todo mundo que estava na avenida com certeza vai lembrar desse samba, vai lembrar desse desfile e vai lembrar dessa noite que o Quilombo foi para Marquês de Sapucaí. Verde e branco é rei, mostra seu valor, Império da Tijuca, negritude é lei, negritude é lei, é lei, quem leva a noite na cor. Verde e branco é rei, mostra seu valor, no Império da Tijuca, negritude é lei, negritude é lei, negritude é lei. É disso que o povo gosta!